Você sabia que é possível entrar na mente de alguém e influenciá-la sem que essa pessoa perceba? O mais assustador é que isso já acontece com você diariamente e nem se dá conta. Líderes carismáticos, vendedores persuasivos e até pessoas comuns aplicam técnicas sutis de hipnose para guiar pensamentos, decisões e até emoções. Mas e se você pudesse aprender a usar esse poder a seu favor? Jacobo Greenberg, um dos maiores pesquisadores da consciência, dedicou sua vida a entender como a mente pode ser programada para aceitar comandos sem perceber. Suas descobertas revelam que a hipnose não é um truque de palco, mas sim um fenômeno real que pode ser aplicado em qualquer interação humana. E acredite, os segredos que ele revelou são tão poderosos que podem mudar completamente a forma como você enxerga a realidade. Mas aqui vem o detalhe mais impressionante. Você não precisa de um pêndulo oscilante ou comandos explícitos para hipnotizar alguém. A verdadeira hipnose acontece no nível subconsciente, em frações de segundo, e pode ser induzida com simples palavras, gestos e até silêncios bem colocados. Quer saber como isso funciona na prática? Então se prepare, porque estamos prestes a desvendar um dos segredos mais bem guardados da mente humana. Imagine que você está conversando com alguém e, sem esforço aparente, consegue fazer essa pessoa aceitar suas ideias, sentir o que você deseja que ela sinta e até agir conforme a sua vontade. Tudo isso sem que ela perceba. A verdade é que esse fenômeno acontece o tempo todo ao nosso redor. Desde discursos políticos até estratégias de marketing, somos constantemente influenciados sem perceber. Jacobo Greenberg, um dos maiores estudiosos da mente e da consciência, acreditava que nossa percepção da realidade é moldada por padrões mentais inconscientes. Segundo ele, quando esses padrões são interrompidos no momento certo, a mente entra em um estado altamente receptivo, onde sugestões podem ser inseridas diretamente no subconsciente. Isso significa que a hipnose não é um estado artificial, mas sim algo que já acontece naturalmente em nossas vidas. Pense na última vez que você se perdeu em pensamentos enquanto dirigia e, de repente, percebeu que chegou ao destino sem lembrar do percurso, ou quando ficou tão envolvido em um filme que esqueceu completamente do tempo. Esses são exemplos de estados hipnóticos espontâneos, onde a mente consciente relaxa e o subconsciente assume o controle. Agora, imagine se alguém soubesse como induzir esse estado em você intencionalmente. Milton Erickson, considerado o pai da hipnose moderna, descobriu que a mente humana pode ser direcionada para o transe sem a necessidade de comandos diretos. Ele desenvolveu técnicas baseadas na interrupção de padrões e no uso de linguagem ambígua para induzir estados hipnóticos sutis. Um dos exemplos mais famosos é o aperto de mão hipnótico, onde, no meio de um cumprimento, a sequência esperada do gesto é interrompida. Esse momento de confusão gera uma pequena brecha onde o subconsciente fica altamente suscetível às sugestões. Mas a hipnose instantânea não se limita a gestos físicos. Palavras, tons de voz e até pausas estratégicas em uma conversa podem criar estados receptivos na mente das pessoas. Quando alguém diz: "Você já percebeu como certas palavras podem fazer você se sentir de um jeito diferente?" Nesse instante, sua mente já começa a procurar uma sensação associada. Essa é a base da hipnose conversacional. Plantar ideias sem que a pessoa perceba que está sendo guiada. Agora pense nisso. Quantas vezes você já foi hipnotizado sem perceber? Quando um comercial te convenceu a comprar algo que não precisava? Quando um líder carismático fez você concordar com algo que antes parecia improvável? Ou quando uma história te emocionou ao ponto de mudar sua perspectiva? Esses são exemplos claros de hipnose aplicada no dia a dia. Mas e se você pudesse aprender a usar esse conhecimento para influenciar positivamente as pessoas ao seu redor? O segredo não está em palavras mágicas ou truques complexos, mas sim na capacidade de entender como a mente funciona e como direcionar os pensamentos sem gerar resistência. Agora, a grande questão: se a hipnose acontece o tempo todo ao nosso redor, como podemos controlá-la em vez de sermos controlados por ela? Agora que você já entende que a hipnose acontece de forma natural no dia a dia, surge a pergunta mais intrigante: como acessar a mente de alguém sem que essa pessoa perceba? A resposta está na forma como o cérebro processa informações e responde a estímulos. Nosso cérebro opera em dois níveis: o consciente, que é analítico e racional,
e o subconsciente, que é intuitivo, emocional e altamente sugestionável. O truque da hipnose instantânea é driblar o consciente e falar diretamente com o subconsciente. Isso pode ser feito explorando um princípio psicológico chamado interrupção de padrões. Pense no seguinte: quando estamos em uma rotina previsível, nossa mente funciona no modo automático. Mas quando algo inesperado acontece, como alguém te chamando pelo nome de forma diferente, ou um aperto de mão interrompido no meio, o cérebro experimenta um breve momento de confusão. E é nessa fração de segundo que o subconsciente se abre para sugestões. Jacobo Greenberg estudou profundamente como nossa percepção da realidade é moldada por padrões mentais fixos. Ele acreditava que, ao interromper esses padrões, conseguimos reconfigurar a forma como o outro percebe o mundo e reagir às nossas sugestões de maneira quase involuntária. Agora, veja como isso funciona na prática. Imagine que você está conversando com alguém e, de repente, faz uma pergunta inesperada e confusa, como: você já percebeu que, às vezes, quando piscamos, podemos sentir a diferença no tempo entre uma piscada e outra? Nesse momento, a pessoa pode ficar brevemente desorientada e seu subconsciente, por um instante, estará aberto para aceitar uma sugestão sutil. Outra técnica poderosa envolve o uso da voz. O tom e o ritmo com que falamos influenciam diretamente o estado mental de quem nos ouve. Se você usar um tom de voz mais baixo e pausado, semelhante ao de um narrador que guia um relaxamento, a outra pessoa começará a entrar nesse ritmo inconscientemente. Isso cria um efeito de imersão que facilita a aceitação de suas palavras. Mas há um detalhe que muitas pessoas ignoram: a autoridade e a confiança são fundamentais. Se você não acredita no que está dizendo, o subconsciente do outro não aceitará sua sugestão. Isso explica por que alguns hipnotistas conseguem resultados impressionantes enquanto outros falham. Não é apenas a técnica, mas a convicção com que ela é aplicada. Agora pense nisso. Quantas vezes você já sentiu que foi influenciado sem perceber? Quantas vezes você tomou uma decisão e só depois percebeu que foi guiado sutilmente para essa escolha? A verdade é que estamos constantemente absorvendo sugestões do ambiente, mas poucos sabem como utilizá-las a seu favor. Se você conseguir dominar essas técnicas, terá a capacidade de influenciar pensamentos e emoções de forma natural e imperceptível. Mas e quando queremos algo mais direto? Quais são as técnicas mais eficazes para hipnotizar alguém sem que essa pessoa perceba? Se você chegou até aqui, já entendeu que a hipnose não é um fenômeno distante ou sobrenatural. Ela acontece o tempo todo, e aqueles que dominam sua arte podem influenciar pensamentos, emoções e até comportamentos de forma imperceptível. Mas agora, vamos entrar na parte mais fascinante: como aplicar técnicas de hipnose invisível no dia a dia para induzir estados de receptividade sem que ninguém perceba? O primeiro grande segredo está na linguagem hipnótica. As palavras que usamos têm o poder de direcionar a atenção da mente subconsciente. Frases estruturadas de maneira específica podem criar expectativas e gerar estados emocionais sem que a pessoa perceba que está sendo guiada. Veja este exemplo. Já aconteceu com você de estar tão relaxado que seu corpo parece mais leve, quase como se estivesse flutuando? Talvez você não tenha percebido, mas quanto mais pensa nisso, mais começa a sentir essa leveza agora mesmo. Essa estrutura usa um princípio chamado andamento progressivo, onde pequenas sugestões levam a pessoa a aceitar um estado emocional desejado. O subconsciente tende a seguir o fluxo das afirmações, tornando a experiência real na mente de quem ouve. Outro método altamente eficaz é o uso de comandos embutidos. Em vez de dizer diretamente, relaxe agora, um hipnotizador experiente diria algo como: muitas pessoas notam que, ao ouvir uma voz tranquila como esta, naturalmente começam a se sentir mais relaxadas. Dessa forma, a sugestão é aceita sem resistência, pois a mente a interpreta como um pensamento próprio e não como uma ordem externa. Agora, vamos falar sobre um dos aspectos mais poderosos da hipnose invisível: o espelhamento emocional. Esse conceito se baseia no fato de que os seres humanos inconscientemente imitam os estados emocionais uns dos outros. Se você deseja que alguém confie em você, por exemplo, comece a espelhar suas expressões faciais, tom de voz e linguagem corporal. Esse pequeno truque cria uma conexão subconsciente, fazendo com que a pessoa se sinta naturalmente à vontade ao seu lado.
E se quiser induzir um estado específico, como calma ou euforia, você pode usar a técnica do ancoramento emocional. Funciona assim: identifique um momento em que a pessoa esteja em um estado emocional positivo, como rindo ou sentindo-se confiante. Associe esse estado a um gesto sutil, como tocar levemente no braço dela ou usar uma palavra específica. Reaplique o mesmo gesto ou palavra em outro momento e observe como a emoção retorna automaticamente. Esse método é usado por grandes oradores, vendedores e negociadores para gerar associações inconscientes entre emoções e comportamentos desejados. Agora, um dos truques mais sutis e eficazes: a técnica da confusão. O cérebro busca padrões para interpretar a realidade, mas quando esse padrão é interrompido de maneira inesperada, há um curto espaço de tempo onde a mente fica aberta a sugestões. Experimente fazer isso na prática. Durante uma conversa, faça uma pausa incomum antes de dizer algo importante. Esse simples ajuste faz com que a outra pessoa preste mais atenção, pois o cérebro interpretará a pausa como um sinal de que algo significativo está por vir. Isso cria um estado receptivo onde suas palavras terão mais impacto. A verdade é que essas técnicas são usadas todos os dias por pessoas que nem sequer sabem que estão aplicando hipnose. Políticos, anunciantes, professores e líderes de negócios usam padrões de discurso hipnótico para influenciar seus ouvintes de forma sutil e eficaz. Mas há um detalhe crucial: com grande poder vem grande responsabilidade. Manipular a mente de outra pessoa para benefício próprio pode parecer tentador, mas essa habilidade deve ser usada com ética e consciência. Afinal, se a mente humana é tão maleável, como garantir que esse conhecimento seja aplicado para influenciar de forma positiva e não como uma ferramenta de controle? Agora que você já conhece as técnicas para acessar e influenciar o subconsciente de alguém, surge a pergunta mais importante: como aplicar esse conhecimento de forma ética e poderosa no dia a dia? A verdade é que, gostemos ou não, todos nós estamos constantemente sendo influenciados. Desde propagandas sutis até discursos persuasivos, a hipnose já faz parte da nossa rotina. A diferença entre quem é controlado e quem exerce influência está no nível de consciência sobre esses mecanismos. Vamos começar com um conceito essencial: a reciprocidade subconsciente. Você já percebeu que, quando alguém nos faz um favor, sentimos uma necessidade quase automática de retribuir? Isso acontece porque o cérebro humano é programado para equilibrar relações sociais. Esse princípio pode ser usado para criar um senso de conexão e confiança, tornando as pessoas mais abertas a sugestões. Por exemplo, se você quer convencer alguém de algo, comece validando a opinião dessa pessoa. Algo como: eu entendo perfeitamente seu ponto de vista e faz total sentido o que você disse. Agora imagine se houvesse uma forma ainda mais simples de resolver isso. Esse pequeno ajuste na abordagem reduz a resistência e faz com que o subconsciente aceite suas sugestões de maneira muito mais fluida. Outro método extremamente eficaz no dia a dia é o uso estratégico da linguagem hipnótica. A forma como formulamos frases pode alterar completamente a maneira como as informações são recebidas. Veja a diferença entre estas duas abordagens. Você deveria confiar mais em mim. Aqui, o consciente da pessoa pode ativar uma barreira defensiva. Muitas pessoas percebem que, ao ouvirem com atenção, a confiança surge naturalmente. Essa formulação cria um caminho suave para a sugestão, sem gerar resistência. A hipnose conversacional pode ser aplicada em qualquer contexto: no trabalho, em negociações, em relacionamentos ou até mesmo em momentos casuais. A questão-chave é saber como induzir estados emocionais específicos. E aqui entra um dos princípios mais fascinantes da hipnose: a mente não distingue imaginação da realidade. Se você já sentiu medo ao lembrar de uma situação ruim ou ficou animado ao imaginar um evento positivo, você experimentou esse fenômeno. O subconsciente responde a imagens mentais como se fossem experiências reais. Isso significa que, se você quiser mudar a percepção de alguém, basta guiá-la por um cenário mental detalhado. Por exemplo, feche os olhos por um segundo e imagine que você está em um lugar onde se sente completamente seguro e tranquilo. Consegue sentir o ar fresco? Ouvir os sons ao seu redor? Agora, imagine como seria se você pudesse acessar essa sensação sempre que quisesse. Essa técnica é usada por coaches, terapeutas e até grandes líderes para gerar mudanças internas profundas,
sem que a pessoa perceba que está sendo guiada. Mas talvez o aspecto mais poderoso da hipnose no dia a dia seja o autocontrole mental. Se você aprendeu como influenciar os outros, imagine o que pode fazer ao aplicar essas técnicas em si mesmo. Jacobo Greenberg acreditava que a mente tem o poder de moldar a realidade. Isso significa que, ao controlar seus próprios pensamentos, emoções e estados internos, você pode literalmente reprogramar sua experiência de vida. Então, a pergunta final é: quem está no controle da sua mente? Você está sendo hipnotizado pelo ambiente ao seu redor ou está assumindo o comando da sua realidade? Se você realmente quiser se aprofundar nisso, a resposta está na prática. Comece observando suas próprias interações diárias. Veja como as pessoas reagem a diferentes tons de voz, palavras e gestos. Experimente pequenas sugestões sutis e perceba os efeitos, porque a verdade é simples: quem domina a mente, domina a realidade. Se você chegou até aqui, já percebeu que a hipnose não é apenas um truque de palco ou um fenômeno místico. Ela está em todos os lugares, influenciando nossas decisões, emoções e percepções sem que nos demos conta. A diferença entre ser manipulado e ter controle sobre sua própria mente está no conhecimento. E se existisse um método para assumir o controle total da sua mente e manifestar a realidade que deseja, com o sucesso transformador do e-book A Arte do Pensamento Positivo, é hora de elevar sua mente a um novo patamar. Então, se você quer realmente mudar o rumo da sua vida, eu te convido a conhecer o Playbook O Poder da Mente Superior. Com ele, você vai aprender técnicas que a igreja e sociedades secretas esconderam por séculos. O que você faria se pudesse controlar o seu destino? Além disso, você ainda recebe um áudio secreto de ativação do terceiro olho e o guia prático de manifestação divina totalmente de graça. Clique no primeiro link fixado e dê o primeiro passo para criar a realidade dos seus sonhos. Te vejo do outro lado. Jacobo Greenberg dedicou sua vida ao estudo da consciência e da forma como a realidade pode ser moldada por nossos pensamentos. Ele acreditava que a mente humana é capaz de criar, alterar e até manipular a experiência do mundo externo. E agora, você tem em mãos as mesmas ferramentas que grandes líderes, comunicadores e estrategistas usam para influenciar e transformar seu entorno. Mas aqui vem a parte mais importante. Com grande poder, vem grande responsabilidade. A hipnose pode ser uma ferramenta de crescimento, conexão e persuasão positiva, mas também pode ser usada de forma manipulativa. A escolha de como aplicar esse conhecimento está em suas mãos. Agora eu quero te lançar um desafio. Nos próximos dias, preste atenção em como as pessoas ao seu redor falam, se expressam e influenciam umas às outras. Experimente usar uma das técnicas que aprendeu aqui e observe os resultados. Você ficará surpreso com o poder que já tem nas mãos. Agora, um pedido rápido. Se esse vídeo fez você enxergar o mundo de uma maneira diferente, não guarde esse conhecimento só para você. Deixe seu like, se inscreva no canal e comenta aqui embaixo. Minha mente é poderosa e influente. Vamos espalhar essa informação e formar uma comunidade de pessoas que entendem e dominam o funcionamento da mente. Ah, e antes que você vá embora, tem 2 vídeos na tela agora que vão levar esse conhecimento para outro nível. Mas eu já aviso, um deles pode mudar completamente sua visão sobre a realidade. Clique e descubra.